A procura por atendimentos em psicologia e por cursos de psicologia só tem crescido no país. Há uma demanda quase inexplicável para essa nova realidade da sociedade, não só no Brasil, como no mundo. Para falar sobre isso e outros assuntos relacionados à psicologia, nosso convidado de hoje é o professor, doutor, jornalista, Olha isso. psicólogo, Também. mestre em psicanálise, Vamos nessa. Marcos Vinícius Sou Leite, eu, prazer. comunicador e, sobretudo, um homem da palavra e da psicologia, né? Nós vamos tentar entender o que ele já entendeu ou ele vai nos provocar mais dúvida. Seja bem-vindo Muito aqui obrigado, Conrado. ao nosso podcast do TV Guerra. Por que esse crescimento pelos atendimentos em psicologia, em psicanálise, e por que o aumento também exponencial, como mostram as estatísticas, em relação à procura pelos cursos de psicologia? Mais pessoas querendo se formar na área. Como você se formou? Boa, Conrado, é uma ótima pergunta. Primeiro momento, eu acredito que o ser humano ele tem a necessidade de se entender. E a partir do momento que ele se entende, ele começa a procurar demandas para esse entendimento. Então, ele entra num contexto de que ele precisa se alimentar, e ele precisa entender por que ele precisa se alimentar. E toda essa rede, essa cadeia, se torna um pouco mais atrativa para que ele busque o entendimento por ele mesmo. E essa necessidade de entendimento faz com que ele busque a universidade para tentar se entender. Nesse contexto todo, esse aumento que você fala, eu culpo muito a própria pandemia de alguns anos atrás. A gente teve um aumento muito considerável de gente que teve a saúde mental deteriorada. E para essa necessidade da saúde mental ser meio que colocada em prática, as pessoas tiveram que começar a procurar os atendimentos para que eles pudessem ter as suas realidades transformadas. Porque essas pessoas tiveram que se enfrentar na solidão de casa? Eu A pandemia foi essa uma das questões? Eu Olha, acredito que sim. poxa, eu estou aqui. Eu acredito que sim, porque, por exemplo, ninguém pode viver de máscara 24 horas. Tem essa, sabe? De tipo, você teve que botar você mesmo à prova. Como é que é você com a sua família? Você passa 2 horas com a sua família, você tem o seu trabalho, você tem o estudo, você tem outras coisas para você E a fazer. pandemia inverteu essa carga horária. Exatamente, você teve 24 horas convivendo com você mesmo e às vezes nem você mesmo se suporta. E aí você olha e fala assim, pô, como assim eu sou assim? E essa realidade de você olhar para a sua família, olhar para os seus amigos e olhar para você no espelho e falar, eita ferro, isso sou eu. E agora? Qual que é o lugar da psicologia nessa sociedade de hoje? Por exemplo, a pandemia causou esse enfrentamento do eu. Sim, Poxa, e agora, né? sim, Eu não me suporto, agora eu estou me descobrindo, sim, né? sim. Eu era um personagem na maior parte do tempo e eu tive que ser eu, uma coisa que eu até havia esquecido, né? Exato. Muito bem. E qual o papel da psicologia nesse contexto, já colocando a questão também premente, inevitável, inafastável da internet, das redes sociais, dessa máquina algorítmica de destruir as mentes e de destruir o bem-estar psicológico das pessoas, que nós sabemos que é isso que acontece. Sim, a psicologia entrou no âmbito de que ela pode ser um grande auxílio para essas pessoas que sofrem dessa questão. Por exemplo, se a gente olhar hoje a nossa realidade, as faculdades que se oferecem cursos de psicologia, elas têm uma demanda muito alta. Pelo fato de que, primeiro, que as pessoas querem se entender, isso é um fato, todo mundo quer. E quando você se propõe também a começar a partilhar o sentimento de posso te auxiliar nessa forma. Por exemplo, se você sofre com alcoolismo, tem um grupo específico que trabalha só com alcoolismo. Se você trabalha com atendimento de constelação familiar, digamos assim, tudo isso está incluso dentro de um pacote onde as faculdades elas têm as teorias e técnicas para que possam dar suporte a isso. E aí a gente tem aquele mérito também de olhar e falar assim, poxa, eu posso começar a olhar a realidade um pouco diferenciada. Eu vivo num meio que eu não quero viver assim, então eu vou começar a me propor a fazer outras formas para que eu possa, enfim, enfrentar essa realidade do meu eu, para que eu possa, enfim, ter um bom momento com outra pessoa sem precisar de ter conflitos comigo mesmo, para que eu possa ser eu na frente de outro. Mas a psicologia hoje,
ela é um caminho sem volta no sentido de ter uma presença mais forte e, Sim. sobretudo, reconhecida Sim. como uma necessidade? Sim, eu acredito que depois da pandemia a gente teve isso muito, sabe, Antes da descentado. pandemia existia ainda aquele preconceito em relação à psicologia? Não preciso disso, é frescura e papapá. Então, Conrado, mas aí a gente vai entrar em outros âmbitos, que seria até interessante da gente trocar essa ideia em outro momento. Com o aumento da psicologia comportamental e behaviorista, né, onde você não terceiriza a culpa, onde você fala assim, você é fruto do meio, você é fruto daquilo que seu pai, daquilo que sua mãe fez com você e tal. Essa teoria comportamental, ela te faz assim, beleza, eu posso refletir sobre os erros que as outras pessoas fizeram, mas aí vem a outra teoria junguiana, que é a que eu prefiro, principalmente que é a não é minha área. o caminho dessa... Porque aí você tem sempre uma muleta, né? Sei lá. A ideia da psicologia junguiana é exatamente nesse contexto. Você tem uma espinha na sua testa, vamos espremer a sua espinha até ela nunca mais aparecer no mesmo lugar? A ideia é essa. Só que a grande maioria das pessoas, eu posso dizer que, sei lá, 70% delas ainda segue. não estão prontas para chegar e falar assim, eu vou espremer a tua espinha para nunca mais doer naquele local. Sabe? A mesma forma que você fala assim, eu tenho uma casa e vou chegar na sua casa como a primeira vez que eu estou te vendo e você vai me apresentar a sua sala, que está muito bonita, está muito bem organizada, os móveis estão no lugar e tal, está muito legal ali. Você não vai apresentar o porão da sua casa para mim que estou chegando agora. Você vai começar a me filtrar, digamos assim, nos locais onde eu frequento. Se você hoje, na nossa primeira conversa, me convidou para entrar na sua sala, eu vou entrar na sua sala, vou ver a sua sala, vou falar, pô, o Conrado tem uma sala bonita e tal, legal. Na próxima visita, você vai me convidar para ir na sua cozinha, digamos. Ou então você vai me convidar para ir num local onde todo mundo se reúne, no quarto de sala. The Dark Side of the Moon. Exato. O lado escuro da lua, ninguém quer mostrar. Ninguém vai chegar lá. E quando você confronta essas informações para quem abre o porão da alma, eles começam a se debandar, de falar assim, pô, eu não preciso disso. Eu não preciso enfrentar os meus demônios, digamos assim. Eu não preciso enfrentar os meus medos para que eu possa ser melhor. Os meus medos estão bem escondidos. Espera lá, cara. Escondidos aonde? Está numa caixinha de sapatos que você abrir de novo, vai tudo aparecer novamente. Isso Então a psicologia, às vezes ela afugenta ou ela afugentava. Sim. Por conta de provocar uma descoberta ou então uma consciência de um eu não muito agradável em relação ao personagem que você procurava acreditar, você mesmo acreditando naquele personagem que você criou. Totalmente. Mas acho que a dor e a angústia, né, provocada nesse processo mais recente da pandemia, da solidão, papapá, esse rolo compressor, esse moedor de carne que são as redes sociais, você acha que isso colocou a psicologia em outro patamar de necessidade? Também, porque a gente estava falando antes das câmeras ficarem ligadas, da questão da nossa cultura comum. A cultura comum nos fazia o seguinte, a gente tinha um filme no domingo que a gente almoçava com a nossa família e todo mundo assistia o mesmo filme que a gente já sabia as falas do começo ao fim. Um Chaves da vida. Né? A gente já sabia as falas, já sabia onde ria e já estava ali tranquilo, sem problema nenhum. Por quê? Porque era o programa da família, né? Você se reunia com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com o tio chato, sofá, todo mundo. Vamos ficar lá e vamos ter audiência preguiçosa. Você como comunicador, né, tem aquela coisa de, pô, se eu quero assistir o Jornal Nacional, eu vou começar a ver a novela das 6 até chegar a hora do Jornal Nacional. Exatamente. E para dar boa noite pro Cid Moreira ou pro William Bonner, que saiu aí esses dias. Enfim, mas você tinha essa realidade. E disso tudo, a gente tinha aquela coisa de, poxa, eu posso suportar você no amor que eu tenho pela minha família, por você, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio e tal. Esse amor me fazia sustentar a coisa que eu não gostava. Eu acredito nisso, de que quando você tinha esse contexto de eu assisto um programa que eu não gosto, eu convivo com pessoas das quais eu não estou muito afim de conviver, mas eu sou obrigado a conviver porque é o único modo que me deixa confortável de conviver, isso me deixava assim, pô, eu preciso aprender a lidar com isso. Então todo domingo eu ia me reunir com a minha família, vocês iam se reunir com a sua família. Porque também era um exercício identitário. Exato, né? É aquela coisa da cultura comum que eu falei. Por quê? Porque a cultura comum dizia o seguinte, eu tenho o mesmo ambiente, pessoas distintas, mas eu preciso ali meio que um Big Brother familiar de conviver com elas, porque eu vou carregar elas pro resto da minha vida. Por mais que eu não tenha o contato direto ou a distância geográfica e tal, mas eu vou estar ali com elas porque elas são sangue no meu sangue e eu estou ali no mesmo contexto. Hoje as redes sociais, elas implodiram parte da família?
Elas aguçaram ou elas tornaram mais salientes as diferenças, o bloquear, o cancelar. Sim. Isso facilitou o distanciamento, inclusive dentro das próprias famílias. Olha, Muito. como eu não tenho mais aquela cultura de me encontrar aos domingos, eu posso brigar pela internet, depois eu cancelo. Sim, sim, sim. Hoje todo mundo vive no seu mundinho fechado, sabe? Você não tem mais aquela cultura também de saber o nome do seu vizinho. Você não tem isso. Hoje Ninguém quer, né? e não adianta, para que você essa informação é irrelevante no contexto social das redes Isso é muito sociais. triste isso. Eu acho triste, mas ao mesmo tempo eu acho interessante, porque assim, se a gente pegar a nossa cultura dos anos 70, 80, 90, eu sou dos anos 80, sou de 83. A minha geração pegou uma coisa muito bizarra, que era a questão de você sair do analógico, ir para o digital e conviver com os dois mundos ao mesmo tempo. Então hoje a gente tem essa bizarrice que a gente comenta sobre essas questões de afastou e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem uma realidade diferente. Quanto a psicologia alcançou dessas pessoas que a gente nem imaginaria alcançar? Por exemplo, a facilidade onde nós temos profissionais de saúde mental hoje no país é abismal. Você pega hoje, tá ali na internet, você pesquisa psicólogos online. Você vai ver um monte de gente ali pronta para te atender. As redes sociais, ela ajudou nesse contexto, Isso é porque bom. aproximou muito a saúde mental Mas isso é dessas bom. pessoas. Eu acredito que é bom, mas ao mesmo tempo nos deixou só. Porque como a gente estava falando antes das câmeras ficarem ligadas, essa realidade nos tornou solitários, porque hoje a gente sabe resolver nossos problemas ali via clique no dedo. Deixa eu aproveitar exatamente esse gancho. Como é que fica a psicologia pela inteligência artificial? Porque é um questionamento já, assim, é um assunto que tem sido discutido muito. A pessoa fala, não, eu vou pegar o chat GPT. Sim, sim. E se ele for mais avançado, ele pode me oferecer até melhores respostas. Se eu sou um cara bom de prompt, eu vou tentar que ele me atenda. Total. Eu já fiz esse teste. Mais de uma vez. E aí, deu Tipo, certo? às vezes me parece que são respostas quase prontas. Muito embora tente se humanizar a resposta sobre dilemas humanos, né? Isso vai muito do conhecimento de quem está perguntando. Sim. Porque se você pega, né, uma pessoa, talvez, que não tem uma formação humanista mais aprofundada, mais complexa, essas complexidades, enfim, ela vai considerar aquilo bom, tá ótimo, não precisa nem de psicólogo. O ChatGPT já me disse o que vai acontecer, o que eu estou fazendo, o que eu estou certo, o que eu estou errado, enfim. Como é que a psicologia vê isso hoje? É uma ferramenta, eu conheço profissionais que hoje estão desenvolvendo plataformas, Sim. E despertando interesses em plataformas de web, internet, enfim, para que elas possam oferecer esse atendimento e só no final, por exemplo, em caso, olha, a IA está percebendo que este é um caso que pode ensejar um suicídio, por exemplo. Aí passa para um profissional. Sim. Mas até lá, até nesse... Como se fosse um filtro, né? Até nesse limite, a IA vai dar conta de atender e vai dar os caminhos, porque ela é muito mais rápida para perceber, para reunir a todos os, né, o mundo, o universo psicológico numa resposta a partir da pergunta. Enfim, como é que fica isso agora? Como é que fica a psicologia diante dessa febre das pessoas procurarem um consolo conversando com o chat GPT da vida e conversando sobre problemas reais? Olha, Sim. poxa, minha mulher me traiu, eu quero matar meu irmão, eu estou certo, eu estou errado, eu tenho um ódio inexplicável daquele colega de trabalho, eu não quero encontrá-lo, e aí o chat vai, olha, faça isso, faça aquilo. Sim. Isso não complica para vocês, psicólogos? Eu acredito que a mensuração, né, desses dados de como ajuda ou como atrapalha, a gente ainda tem que avaliar, porque é uma realidade muito nova. Tem esse modo também da Mas ela gente está posta. ver a vida. Sim, ela está posta. Mas essa mudança de comportamento, digamos assim, do ser humano e da inteligência, eu acredito que ainda há uma coisa incipiente nisso, de olhar, desse olhar crítico, de saber até que ponto cada uma pode ir. Nesse mesmo contexto, a gente também tem uma outra realidade de olhar isso. Eu imagino que, por exemplo,
Você não pode chegar para um chat GPT da vida e procurar, pô, eu tô precisando de um conselho porque eu tô com problema com alcoolismo. Mas tem gente que Eu sei procura. que faz. Eu sei que faz por quê? Porque a realidade deles fazem com que eles sejam preguiçosos, internautas preguiçosos. Vamos colocar nesse ponto para Mas não o cara ofender também a nem pessoa. gastar com atendimento. Exato. Mas aí vem outra realidade também. Porque até que ponto o chat GPT pode te auxiliar? Até que ponto você vai entender as emoções da mesma forma que um ser humano atende? Quando a gente está no atendimento, eu e você, a gente tem um olho no olho e olha aqui e fala, beleza, Conrado, eu vou te fazer uma pergunta agora que vai doer. Mas como você vê dessa forma? Você chora? A inteligência artificial não tem a capacidade de chorar. Não tem a capacidade de absorver essa emoção, de falar assim, poxa, Mas ela pode fazer o cara chorar. fazer cara chorar, até mesmo as religiões fazem. Eu não vou entrar no mérito disso, mas São muito enfim, competentes. é muito nesse sentido. fácil de fazer isso, é isso que eu quero dizer. Mas assim, eu acredito que a inteligência artificial ela possa ser um caminho para que você Auxiliar. busque um profissional adequado para fazer uma terapia. Por exemplo, eu não sei consertar um carro por conta da minha estrutura física. Eu tenho uma deficiência no meu braço, eu não consigo fazer micromovimentos. Então eu não vou me teimar dizendo assim, eu dou conta só porque eu li agora o ChatGPT pedindo para que eu faça isso e aquilo lá. Entendi. Eu não vou dar conta. A gente tem que começar a estabelecer os limites até onde a gente é interessante de nos procurar a nossa própria auxílio, de certo, sabe? Por exemplo, tem coisas que a gente não consegue administrar. Suas emoções, por exemplo, as minhas emoções. A gente pode externalizar isso para o chat GPT, mas ele nunca vai entender da maneira fidedigna. Eu acredito que ainda precisa-se muito estudo até para que ele chegue a uma identidade, digamos assim, muito fiel ao ser humano. Ou seja, a psicologia, o psicólogo, o psicanalista, ele vai continuar sendo Essencial. essencial. Eu acredito que sim. Principalmente por tratar das dores da alma, né? Eu vou te falar uma coisa que pode até parecer meio clichê, mas a pandemia trouxe a maior realidade financeira da minha vida. Porque todo mundo precisava. Como eu te falei antes das nossas câmeras ficarem ligadas, 80% dos meus atendimentos eram da psicanálise. Justamente por pessoas solitárias, pela internet e tal, já pesquisaram de tudo, desde pornografia até educação de saúde, mas nunca tiveram a coragem de falar assim, preciso de um terapeuta. Me procurava falar assim, cara, eu tô passando problemas reais, eu preciso de alguém para falar. Porque desabafar na internet tem like. Desabafar na internet tem comentário, tem o cancelamento, que você também estava falando. Tem essas coisas todas. O meu ser já está abatido por conta do meu isolamento social, né? Por conta da Você vai pandemia. entrar no moedor Você de vai carne. entrar nessa coisa aí que você fala assim, pô, peraí, todo mundo tá sentindo a mesma coisa. Não, tá todo mundo querendo ver o seu sofrimento. E aí entra a questão da inteligência artificial e do terapeuta. Até que ponto a inteligência artificial vai te dar um bom mote para que você possa sair de uma crise, principalmente existencial, por conta do celular. E o terapeuta faz esse trabalho. Ele chega para você e fala assim, qual é o seu problema? É esse? Então fala mais sobre o que você pensa sobre isso. E a partir do momento que você fala e eu tenho escuta ativa, a minha realidade vai ser alterada. Por quê? Porque eu estou te dando outro mote de vista, eu estou te dando outra realidade de visão, onde você não precisa mais ficar naquela coisa da rédea do cavalo. Você está olhando aqui com os seus problemas. Com o terapeuta, você começa a abrir o seu campo de visão, você está vendo o horizonte lá na frente. Você não está vendo lá para trás, nem está vendo do lado, você está vendo na frente. E é isso que você precisa. A psicologia agora no ambiente acadêmico, né? Que nós estávamos discutindo aqui também antes das câmeras serem ligadas, é a questão do aumento exponencial da procura por cursos, né? Até na abertura do programa eu disse isso, a procura por cursos de psicologia, que às vezes reflete até sei lá, um drama pessoal. Não, eu preciso de entender a psicologia, quero ser psicólogo, enfim. O que hoje uma faculdade, uma instituição de ensino, à luz da educação superior, já que você é professor, é um estudioso do assunto, né? O que uma instituição de ensino hoje, para ter um bom curso de psicologia, ela precisa? Qual seria, na tua visão, até acadêmica, o caminho mais correto, mais sólido nesse sentido? Assim, eu acredito em três questões básicas. A primeira,
ter material de estudo a penca, assim, a torta direita, muito material de estudo sobre as 3 vertentes, né? Que é a parte do behaviorismo, o junguiano e o freudiano, que são as 3 maiores vertentes hoje da psicologia, e deixando com que o aluno possa também ser agregador. Porque a gente tem várias teorias, a gente tem vários estudiosos, tem vários estudos, mas a prática disso, ela ainda é um pouco incipiente em algumas instituições que formaram psicólogos, principalmente dos anos 2000 para cá, né? Com essa realidade que eu te falei sobre a nossa geração de analógico para o digital, a gente ainda está atravessando essa maré de estudos e de contextos para que a psicologia possa ser bem efetivada nas faculdades. Tem também a questão de dar a possibilidade do aluno de praticar a psicologia, né? Desde o primeiro semestre, digamos, a gente pode colocar um aluno para fazer um atendimento terapêutico numa instituição, sei lá, sem fins lucrativos, ou num próprio núcleo de atendimento de psicologia dentro da própria instituição. E seria Seria interessantíssimo, porque assim, você já começa do princípio dando a ideia do mercado de trabalho, como ele vai enfrentar ao final do 10º semestre, né? Se você tem essa prática do primeiro semestre até o 10º de realidade, de aliar estudo à prática de estágio, digamos assim, você vai chegar um baita de um profissional no seu 10º período, sabe? E a mesma coisa do jornalismo, quando a gente fala de comunicação, quando você trabalha com fotografia no começo do semestre, você vai falar assim, pô, eu já tenho domínio de fotografia. Você chega no final do semestre e já está empregado, porque a fotografia ela não vai morrer. Não. Então você vai estar empregado da mesma forma desde a sua prática no... Discutiremos em um outro programa Sim, a comunicação social e sua crise permanente. Perfeito. Mas assim, a ideia de dar ao aluno a possibilidade de ser um profissional de saúde desde o primeiro momento que ele agrega na faculdade... Seria uma das decisões mais importantes que a instituição está oferecendo ou pretende oferecer um curso de psicologia. Eu acredito que sim. Para a gente, caminhando já para o encerramento, é uma febre essa procura maior pela psicologia ou essa elevação de patamar veio para ficar? Eu acredito que veio para ficar porque hoje todos nós precisamos um pouco da psicologia. Sejamos profissionais ou sejamos clientes dela. Nós estamos mais angustiados, nós estamos Sempre estivemos. O negócio é que a gente, como eu falei no nosso começo, a gente nunca teve a possibilidade de nos olhar de cara limpa, de olhar para nós mesmos no espelho e falar assim, poxa, eu tenho defeitos, eu não sou esse Superman que todo mundo acha que eu sou quando ninguém me vê. Tem uma canção do Capital Inicial que fala uma questão mais ou menos parecida. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, sabe? E aí a máscara cai. Aí é onde a gente olha e fala assim, eita ferro, esse sou eu, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Talvez hoje, com essa questão de mega exposição nas redes sociais, esses questionamentos tenham ferido mais, de alguma forma. Sim. Feito as pessoas sangrarem mais e elas tenham... Peraí, eu tô precisando de alguma coisa. Só que aí vem uma questão chamada coragem de buscar auxílio. Que aí volta a tua pergunta do que precisa ter, né, de uma boa instituição para ter esse tipo de abordagem dentro do curso de psicologia. A coragem de chegar e dar a cara a tapa. Eu sofro de um problema? Cara, eu vou buscar auxílio. Eu preciso dizer isso. Eu preciso de um terapeuta, cara. Me ensina a procurar me ajuda a minha demanda. E isso tudo exige demanda de coragem. E às vezes a nossa rede social, a nossa boniteza toda dentro das bolha faz com que a gente nunca seja vulnerável. E essa vulnerabilidade... Ou ache, né, que não é vulnerável. A gente vai ficar nessa dualidade toda de achar que a gente tem uma vida perfeita. E uma hora ou outra... Você começa a acreditar naquilo. Você começa a acreditar naquilo. Total. Sabe por quê? Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores eu tenho? Quantos seguidores eles têm? Se tem mais de 100, eles vão estar lá dando joinha sempre que você postar. Porque eles estão querendo ver o seu, entre aspas, sucesso nas redes. E às vezes a gente só precisa de uma ligação para saber como é que você está. Exatamente isso. E assim, fica muito difícil você
descobri que você, como a maioria das pessoas, leva uma vida miserável, no sentido... Pondé fala muito sobre isso, gosto muito do Pondé. A vida é miserável, no sentido Total. de ser você Uma roda viva, uma né? roda viva, Uma roleta russa. O que é a vida, né? O que é a vida? É o que você busca, a distração que você busca enquanto a morte não chega, sabe? Então, assim, Sim. há uma questão de miséria humana nessa questão, né? De falar, poxa, onde é que está o sentido disso? Sim. E quanto mais você tem percepção dessa dor, mais talvez a psicologia possa te ajudar. Eu acredito nisso. E eu acredito também que ela é um bom caminho para que o ser humano possa se entender melhor. E a partir do momento que ele se entende, esses problemas que a gente citou desde o começo da nossa conversa, eles não vão existir. Se existirem, que eu tenho o benefício da dúvida disso, vai ser uma coisa ou outra bem pontual que dá para ser tratada. Mas, em geral, ele pode ser uma boa pessoa, ele pode ser um bom profissional, ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom irmão, pode ser uma boa pessoa, de certa forma, pelo fato de que ele administra os seus problemas sem nenhum tipo de distração deles, eu vou tratar do meu vício de alcoolismo, vou tratar do meu vício de drogas, vou tratar do meu vício de sexo, mas tudo isso com a cara limpa, com a vontade de falar assim, De resolver ou de buscar um novo caminho. Exato. E esse caminho, de autoconhecimento. e esse caminho vem através do estudo, no caso das faculdades, através de terapias, através de profissionais qualificados para fazer com que essa pessoa entenda de que ele precisa de ajuda e essa ajuda está ali para ele também. Nós não sabemos aqui nessa mesa se você ficou mais tranquilo ou está desesperado depois do nosso programa. De uma forma ou de outra, isso mostra o quê? Que a psicologia, ela sempre será o caminho para você se conhecer e tentar se entender. E aqui nós encerramos o programa de hoje, mais uma vez agradecendo a presença do doutor Marcos Vinícius, né? Doutor Marcos Vinícius, e esperamos tê-lo outras vezes aqui para a gente poder discutir os dramas e as angústias da vida. Muito obrigado, doutor. Sempre as ordens. Um abraço. Muito obrigado, doutor. Valeu. Valeu.